Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então aqui o nosso 13º vídeo. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre esperança. Em tempos difíceis como estamos vivendo, é necessário, manter sempre a esperança. De preferência que esteja alinhada com a fé, que foi o que eu falei no vídeo anterior, no 12º vídeo. Tratamos um pouquinho ali, uma conversinha sobre a fé, e agora vamos aqui um debate um pouco aqui sobre a esperança. E a esperança para mim, gente, por exemplo, ela significa o despertador. Quando você coloca o seu celular, o seu relógio, enfim, para despertar de manhã, para acordar para um novo dia, para os novos desafios, é porque você tem sim fé e também esperança que você vai acordar. Isso é um símbolo, uma representação do que é fé e do que é esperança nas nossas vidas, O fato de acreditar que vai acordar, que vai ter uma nova oportunidade, que vai ter um novo dia pela frente. Porém, não faça dessa esperança, não faça desse novo dia o motivo de procrastinar ou de prolongar coisas que você poderia ter feito antes. Sabe aquele ditado popular que fala o que possa fazer hoje não deixe para amanhã? É a mais pura verdade. Então mantenha sempre sim a fé alinhada com a esperança, mas não procrastine. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora, tá certo? Vamos iniciar hoje com uma oração muito linda, uma oração que realmente mexe com a gente e que nos faz refletir sobre o que Jesus Cristo nos ensinou. Que, inclusive, é uma oração que foi ensinada diretamente por ele, ali no momento em que ele está com os discípulos, momento em que ele se encontra ali para a Santa Ceia, e é uma das orações que ele ensinou para a humanidade, que é o Pai Nosso. É uma oração linda, Porque ao mesmo tempo que Cristo ele fala que está presente conosco aqui na Terra, ele também quer nos levar à presença dele nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. É uma oração linda, gente? Que pede aí tanto essa complacência de Cristo para nos perdoar, que a gente tenha feito, como também que perdoe aos nossos inimigos e permita com que a gente não caia em tentação de cometer novos erros, É muito lindo, Pai Nosso. É uma oração que eu faço todos os dias e aconselho vocês também que façam. É uma oração linda, é uma oração que faz refletir e mais uma vez trazer ali um pouco da sabedoria de Jesus Cristo, Um ser tão iluminado. Bom, nosso Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja, gratidão. Amém. Que eu habitarei na casa do Senhor, em uma de suas moradas, como ele fala lá, Jesus Cristo, quando ele está no templo, Tem todo aquele comércio lá no templo e Jesus está expulsando os comerciantes do templo, da casa de Deus. Ele fala que, na verdade, a morada dele não é daqui, porque o pai dele tem muitas moradas, ou seja, Deus tem muitas moradas. Gente, hoje eu quero tratar com um assunto para vocês, um assunto bem delicado. Por quê? Com a crescente demanda de imóveis em São Paulo e no Brasil inteiro, na verdade, a gente criou aí a questão do condomínio, E o condomínio, então, hoje é o nosso tema jurídico, A gente vai tentar tratar aí um pouco desse assunto, que é um assunto complexo, um assunto cheio de questões, claro, e eu não vou abranger tudo porque seria inviável, eu teria que fazer um vídeo aqui de pelo menos umas 3 horas para abranger 50%, viu? Você imagina, então, como é a situação do condomínio. São muitos temas, muitos assuntos, então eu sempre fico com aquela mensagem que eu falo para vocês. Alguma dúvida, pode me chamar aqui mesmo pelo YouTube ou nas redes sociais, ou quem tiver meu número do WhatsApp também, pode entrar em contato que a gente vai tentando conversar e sanar alguma dúvida. Mas eu quero trazer para vocês hoje a questão do condomínio, O condomínio ele está no nosso ordenamento jurídico em 2 momentos, no mínimo. Tem vários outros, tem decretos,
Só que os principais são o Código Civil, né, lá de 2002, que começa no artigo 1333 e seguintes. A partir do artigo 1333, inicia-se então falar sobre o condomínio, multas, síndico, como é essa constituição coletiva, né, essa convenção coletiva do condomínio. E a gente tem uma lei também mais antiga, porque condomínio não é de 2002, né, gente? O Código Civil é de 2002, mas ele, na verdade, a gente sabe que tem apartamento desde que a gente se entende por gente, né? Vamos assim dizer, porque faz muito tempo. E lá em 64, eles fizeram a Lei 4.591. A Lei 4.591, lá de 1964, ela começou então a dar os primeiros passos, como a gente fala aí com o bebê, engatinhar. Ela começou a engatinhar sobre o assunto de condomínio. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, gente, é uma coisa, alguns aspectos mais simples. Como é que se forma o condomínio? O condomínio ele é formado por uma convenção coletiva. Então, moradores que vão eleger síndico, subsíndico, comissão, para que possam tratar e representar todos os moradores perante a justiça, perante a lei, perante os bancos, perante cartório. Então, o condomínio são pessoas, né, que se reuniram para morar naquele local e que fizeram uma convenção coletiva. Convenção coletiva é um conjunto de normas que valem dentro daquele condomínio específico, respeitando sempre e, claro, a lei, né? Então, vamos aos aspectos jurídicos dessa situação, condomínio. Como se forma o síndico? O síndico ele é eleito para o cargo, então exige uma assembleia geral, onde tenha a votação para eleger esse síndico. Tá certo? A preferência, gente, hoje em dia é que eleja síndicos de dentro do próprio condomínio, porque existe também a terceirização do síndico. Tem síndico que vem de empresas terceirizadas. Empresas que trabalham nesse ramo e que fornecem síndicos, que são capacitados, que fizeram cursos, que entendem da gestão, claro, né? Não estou desmerecendo esse aspecto, jamais. Só que por que eu falo que seja síndicos de dentro do próprio condomínio? Morador. Porque se tiver algum problema financeiro, alguma fraude, vai ser muito mais fácil tentar sanar isso se é morador do que um síndico que vai visitar o condomínio de segunda a sexta em horário comercial. Vocês concordam comigo? Se o síndico ele é externo, ele vai ter um horário de atendimento para esse condomínio, ele não vai ficar 24 horas disponível. Não que o síndico morador fique, eu estou falando assim, que numa possibilidade de fraude, de roubo, de desviar dinheiro de caixa, o síndico sendo o morador do condomínio, é muito mais fácil essa tratativa, porque né, em tese todo mundo se conhece, então é uma coisa mais... Isso até muitas vezes inibe. Claro que se a pessoa tem má intenção, né, gente, tem intenção de fazer alguma coisa, infelizmente ela faz sendo morador, não. Mas a tendência é que sendo morador, ela acaba também sentindo que vai se prejudicar, porque ela tem um apartamento nesse lugar e ela precisa também arcar com as despesas de condomínio, que é uma coisa que pode ser discutida na Assembleia. Esse síndico vai ganhar quanto? É a Assembleia quem decide. Esse síndico vai ter isenção de condomínio ou ele vai pagar condomínio? É a Assembleia quem decide. Tudo isso, gente, tudo que vai gerar despesa para o condomínio, exige-se a Assembleia, tá certo? Então, enquanto todas as regras e normas do condomínio são descritas na convenção coletiva, tudo que gera despesa para o condomínio exige-se uma Assembleia. O que for receita, nem sempre. Por exemplo, um condomínio vai receber uma doação de um parque, aqueles parques infantis de plástico, né? Então, o que que acontece? A prefeitura foi montar uma creche, mas por algum motivo não deu certo, e eles querem ceder os brinquedos para um condomínio específico que estava perto do terreno onde seria a creche, né? Vamos imaginar essa situação hipotética. O condomínio precisa fazer uma assembleia para decidir se vai receber esses brinquedos ou não? Não precisa, por quê? É um benefício para o condomínio. Então, o síndico, representante desse condomínio, ele pode se reunir ali com a comissão, né? A comissão, gente, são pessoas que formam uma espécie de conselho para justamente aconselhar o síndico, conversar, quais providências tomar, não exigindo aí toda hora uma assembleia. Claro, mais uma vez, para essas coisas que não exijam gastos. Gastos, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Tudo que o condomínio for gastar, que ele precise de um rateio, de uma cota extra, ele precisa, sim, obrigatoriamente fazer assembleia. Se o seu condomínio está colocando taxa,
está colocando cota extra, está colocando rateio e não está fazendo assembleia, procure seus direitos sim. Tem alguma coisa de muito errado aí, ele não pode fazer. Há casos de exceção, como em qualquer regra. Houve um vazamento e está vazando muita água. Houve um entupimento no esgoto do condomínio. Houve um problema na fiação elétrica do condomínio e precisa de urgência. Vai se fazer assembleia? Não é necessário nesse caso, porque se comprova a urgência, a emergência da situação. Agora, se é um caso em que está se estudando, vamos imaginar que vai instalar novas câmeras de segurança. Ou mais câmeras de segurança, porque já tem algumas, a gente precisa de mais. Isso tem que ter assembleia. Por quê? Porque já tem algumas câmeras e precisa-se de uma assembleia para provar que as novas câmeras, ou colocar mais câmeras, sejam necessárias para mais segurança. Mas não é uma coisa, vocês entenderam? Não é uma coisa urgente, não tem emergência nessa situação. Agora, um vazamento, e o caixa do condomínio não tem dinheiro suficiente, é um vazamento grande. Fiação elétrica, queimou boa parte. Não precisa. Vamos tomar uma água aqui que eu tô com a garganta arranhando. Esse tempo em São Paulo, gente, tá muito seco. Tomara a Deus que chova, viu? A gente tá precisando de chuva. Mas é isso. Se o condomínio precisa de uma despesa urgente, emergente ali, prova, né, essa emergência, ele não precisa fazer uma assembleia. Se ele não prova essa emergência, ele precisa sim de uma assembleia para provar essa taxa, essa cota extra, esse rateio. Gente, só muda o nome, mas é a mesma coisa, é despesa. Gerou despesa para os condôminos, para os moradores, tem que ter assembleia, tá? Outros detalhes. Barulho, uma coisa muito comum. Gente, é muito comum barulho em apartamento. Porque o seu apartamento está interligado, no mínimo, com 3. O de cima, o do lado direito e o do lado esquerdo. E aí tem a parte da rua, né? Tem, geralmente, o condomínio, você tem uma parte externa, que é para a rua, ou para dentro do próprio condomínio, mas uma parede sua vai ficar com um apartamento do lado direito, outro do lado esquerdo, e vai ter um apartamento de cima. Então, no mínimo, você vai confrontar aí com 3 pessoas. E qual é o problema maior de todos? É geralmente quem mora em cima. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem noção de que ela está fazendo barulho. Ou, às vezes, até tem noção, mas não tem bom senso, né? E a diferença entre noção e bom senso aí é um abismo, né? Então, muitas vezes a pessoa ela sabe que ela está incomodando, mas ela não tem o bom senso de parar. E barulho, gente, a lei ela fala o seguinte, que o barulho ele é permitido das 6 da manhã às 22 horas. Das 22 até às 6, esse barulho ele não pode ter transtorno. Por exemplo, acordei de madrugada, fui no banheiro, acabei esbarrando em alguma coisa. Eu vou reclamar por causa disso? Aí existe o bom senso. Não vou reclamar, porque o meu vizinho esbarrou em alguma coisa e foi um barulho ali contido. Esbarrou, arrastou alguma coisa, parou. A partir do momento que esse barulho ele é contínuo, ou seja, esbarrou uma coisa, derrubou outra, jogou outra, isso pode causar sim transtorno, incômodo, e aí você tem o direito sim de reclamar. Reclamação em condomínio. Primeira coisa que você deve fazer, se possível, se você tiver contato direto, aciona o síndico, o vice-síndico ou mesmo alguém da comissão. Não, é um condomínio gigantesco, são muitas torres, não tem como. Não tem como? Então, primeiro passo, entrar em contato com a administradora. Reúne provas do que você está alegando e entre em contato com a administradora. Porque a administradora vai ter que dar uma solução, apresentar uma solução juntamente com o síndico, subsíndico e comissão, conselho, enfim, como vocês queiram chamar. Lembrando mais uma coisa, gente. Não sanou as informações aí, não sanou o problema do barulho ou qualquer outro problema que você tem no condomínio. Não sanou apenas conversando com o síndico, com a comissão ou direto com a administradora, vias judiciais. O importante é você ter prova. Teve barulho ou teve qualquer outro problema? Provas. Geralmente, condomínio reforma. Agora vamos mudar daqui de questão de reforma. Geralmente, condomínio aprova reforma de segunda a sexta, das 9 às 17. Esse é um horário padrão para os condomínios. Mas tem condomínio que estende um pouco mais ou um pouco menos também. Geralmente, sábado e domingo não é permitido. Mudanças, né? Se alguém está saindo do condomínio, se alguém está chegando no condomínio, geralmente também é a mesma coisa. De segunda a sexta, das 9 às 17. Sábado e domingo geralmente não é permitido. Gente, por quê? Porque isso causa muito transtorno, né? Mudança, por exemplo, a área comum fica bloqueada, tem que estar usando elevador,
Então, gera muito transtorno. Mudança ainda tem a questão de piso que vai colocar, se vai trocar, furadeira. Nossa, gente, furadeira, inclusive, é um problema assim que eu acho que todo mundo odeia furadeira. Eu só uso furadeira quando realmente é assim, não tem o que fazer. Eu já tentei pregar na parede com adesivo, eu já tentei com aquele 3M, né? Fazendo propaganda aqui de graça. Já tentei de alguma forma e não consegui, aí sim eu vou apelar para a furadeira. Porque se não, eu tento não usar furadeira, porque é uma coisa que me incomoda muito. E quando a coisa me incomoda muito, eu não gosto de fazer porque eu sei que vai incomodar outra pessoa também. E é isso que falta no ser humano no geral, não é só em quem mora em condomínio não, quem mora em casa, quem mora em qualquer lugar. Falta o bom senso, infelizmente. Por isso que a gente é cheio de regras, por isso que a convenção coletiva do condomínio parece mais um código civil, um livro com 200 páginas de tanta regra que tem. Por quê? Porque as pessoas elas não gostam de regras. Elas não gostam, elas querem fazer as coisas do jeito delas. E aí por isso que se enche de regra. E você tem que recorrer quem? Reclamar. Você tem que reclamar, porque se está afetando o seu direito, hoje, com um pouquinho, amanhã afeta com mais, depois com mais. Porque você não cortou o mal lá pela raiz. Minha mãe sempre me ensinou isso. Se você tem um problema, corte pela raiz. Senão ele vai crescer. Então, se você está se sentindo incomodado, se você já tentou conversar com a pessoa, que muitas vezes você quer conversar com a pessoa também, você tem um bom... Eu, por exemplo, procuro conversar com a pessoa. Se eu tiver com problema, eu tento conversar primeiramente de tudo. Gente, antes de síndico, antes de comissão, antes de administradora e muito menos de vias judiciais. E olha que eu sou advogado, já poderia ir direto para via judicial se eu quisesse. Mas eu não vou. Primeiro de tudo, eu tento conversar com a pessoa. Se eu não resolver com ela, aí eu procuro a síndica, aí eu procuro a administradora. E tento ao máximo evitar vias judiciais, porque é um desgaste desnecessário. Acho que a gente tem que ter o bom senso e conversar. Mas condomínio, gente, só recapitulando, é isso. Toda vez que você tiver alguma dúvida também, você quiser ler sobre, você pode procurar a Lei 4.591, lá de 1964. Você pode procurar também decretos-leis sobre condomínio, que tem alguns, inclusive na pandemia foram editados vários, porque as pessoas estavam ficando em casa, estava virando empresa, né? Imóvel residencial começou a virar empresa, porque as pessoas começaram a trabalhar em home office, então isso gerou muito barulho, muito transtorno. E aí teve decretos-lei e principalmente também o Código Civil a partir do artigo 1333. Mas recapitulando, o que é o condomínio? Condomínios são um grupo de moradores, um grupo de pessoas que vão morar em prédios, em apartamentos, ou pode ser também aqueles sobrados germinados que tem, né, os condomínios também de sobrados, que vão gerar uma convenção coletiva, ou seja, um conjunto de normas que vão se aplicar àquele condomínio específico e que precisam eleger um síndico para representá-los na esfera judicial, na esfera administrativa, cartórios, bancos. Elegendo esse síndico, é necessário um salário? Aí quem vai decidir é a Assembleia. Se vai ter o salário, qual o valor desse salário, se o síndico paga ou não o condomínio, se ele vai ser isento, se vão colocar um síndico direto do próprio condomínio ou de uma terceirizada, lembrando mais uma vez que eu não aconselho, eu, Francisco, juridicamente falando, eu não aconselho um síndico terceirizado. Porque se essa pessoa tiver má intenção de roubar o condomínio, ele vai roubar. E assim, gente, dificilmente reverte. Dificilmente os valores voltam para o condomínio. É muito complicado. Então tem que ter muito cuidado, porque quando a pessoa já está de má fé, ela vai pegar o dinheiro e vai passar para terceiros e terceiros e terceiros e terceiros, que vai ser difícil chegar nela. Então eu não aconselho, tá bom? Se o condomínio de vocês tem a intenção de colocar alguém externo, tenta batalhar por alguém de dentro do próprio condomínio. É mais fácil de lidar, tá certo? Até porque, mais uma vez, essa pessoa terceirizada ela vai ter um horário de atendimento, tá bom? Referente a barulhos, o condomínio ele tem que obedecer à lei, então das 22 às 6. Lembrando, gente, que toda regra que o condomínio quiser fazer, que for mais benéfica que a lei, é interessante. Por exemplo, a lei fala 22 às 6, não pode fazer barulho. Mas se o condomínio colocar das 21 às 7, vai valer. Ele vai sobrepor a lei. Exatamente. Muitas pessoas me perguntam, mas a convenção coletiva do condomínio sobrepõe a lei? Sobrepõe sim, quando ele for mais benéfico para os moradores. Se a lei está falando que barulho é das 22 às 6, mas o seu condomínio específico colocou barulho das 21 às 7, é proibido fazer, das 21 às 7, então entende-se que é mais benéfico do que 22 às 6 e, portanto, ele sobrepõe a lei. Ou seja, se o seu vizinho está fazendo barulho 21h30, 22, e o seu condomínio fala que não pode a partir das 21, você pode recorrer sim judicialmente, caso não consiga resolver de outras formas, como eu já falei, porque você vai ter sim aí um ganho de causa. Por quê?
porque o seu benefício é maior do que o que está na lei, né? O seu condomínio ele optou por dar mais tempo de descanso, mais tempo de silêncio. Tá certo, gente? Uma regra essencial em condomínio, bom senso. Tenha bom senso. Se o barulho é um barulho pausado ali, fez e acabou, eu acho que vale a pena você não comprar essa discussão. Agora, se é um barulho contínuo, então tenta resolver, tá certo? Primeira coisa, eu, Francisco, procuro a pessoa. Se a pessoa não resolver, aí sim vou procurar outras vias, tá certo? Mas, gente, condomínio é isso. Regras próprias de uma convenção coletiva que não extrapolem a lei. Francisco, a lei fala que a multa, a multa de qualquer boleto é 2%. Isso está na lei, Código Civil. O condomínio pode colocar uma multa de 20%? De forma alguma. Ele está extrapolando a lei. Se você não paga o boleto em dia, ele pode te cobrar uma multa, sim, de 2%, é o que está na lei. Gente, tudo que tiver na convenção coletiva, ela tem que obedecer à lei ou ser mais benéfico que a lei. O que ela extrapolar a lei num sentido negativo, não pode. Cobrança de multas abusivas, não pode. Quanto é o salário mínimo hoje em dia? 1.212, né? O condomínio, ele pode estipular uma multa de 1.212 assim de cara? Ele não pode. Sabe por quê? Porque ele tem que levar em base a renda das pessoas que moram aqui naquele lugar. Como é que ele vai estipular uma multa de 1.212? Ah, Francisco, mas se não mexer no bolso da pessoa, ela não vai parar. Não é bem assim que a coisa funciona. Isso não é comprovado que vai funcionar em 100% dos casos. Tem gente que vai ter condições de pagar os 1.212 e vai fazer pior. E vai fazer pior. Então não é assim que se resolve. Eu acredito que é o seguinte, você tem que analisar o aspecto inteiro do condomínio com a renda daquelas famílias que moram naquele condomínio. Primeira coisa de tudo, gente, é uma advertência, é uma notificação e depois, sim, a multa. Mas extrapolar nessa multa pode gerar problemas para o próprio condomínio. Por exemplo, cortar a água de um apartamento que tem idoso e que tem criança. É muito complicado. Você tem que primeiro, enquanto síndico, enquanto administradora, tentar negociar. Tentar negociar, porque essa pessoa pode reverter em benefício dela. Porque ela vai chamar o Ministério Público no processo, isso pode dar um problema que vocês não têm noção. Tá certo? E mais uma vez, só para encerrar o assunto, né, que eu já me estendi demais aqui, inclusive. Gente, frisem bem isso. Tudo que for gerar despesa para os moradores, que os moradores vão ter que pagar taxa extra, rateio extra, cota extra, qualquer nome que vier. Veio como despesa para você pagar? Tem que ter assembleia, tem que ter votação e tem que ter orçamento. No mínimo 3, tá certo? Tem que apresentar orçamento, no mínimo 3, para vocês votarem no mais barato ou no custo melhor benefício. Tá certo? Nem sempre o mais barato é o melhor. Muitas vezes tem que ter um precinho um pouquinho maior ali, mas que vai ter um custo-benefício maior também para o condomínio. Mas tem que ter essa assembleia, tem que ter a votação permitindo ou aceitando essa despesa, senão não pode. Tá certo? E o que for de benefício para o condomínio, aí o síndico ele pode aceitar sem precisar dessa assembleia. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, qualquer outro aspecto que eu não mencionei, então, é muita coisa, né? Claro. Então, podem me questionar ou podem mandar mensagem, tá bom? Vamos, então, à nossa dica de viagem. É isso aí. Vamos tomar mais uma água? Nossa dica de viagem de hoje é Ilhéus. Ilhéus, Bahia. Ilhéus, ele fica mais ou menos 2 horas aqui de São Paulo, de avião, tá? 2 horinhas aí é o tempo médio para Ilhéus. Ilhéus, eu recomendo vocês que se hospedem, mais uma propaganda gratuita aqui, no Opaba. Opaba é um hotel que ele não fica do lado do aeroporto, ele fica praticamente dentro do aeroporto. Porque você sobe no terraço onde tem uma piscina e você consegue ver todos os aviões decolando do seu lado. Olha, mas é do seu lado mesmo, é literalmente o aeroporto ele está praticamente dentro do hotel. Tem o hotel, a avenida e já é o muro do aeroporto, só vocês terem uma noção. Então Opaba é o melhor hotel para se hospedar em Ilhéus. Recomendo a vocês que dentro de Ilhéus mesmo vá na Praia dos Milionários, é uma praia muito bonita e bastante interessante também para banho, é uma praia limpa, preservada, então bacana. Dentro de Ilhéus ainda vocês podem ir no centro, onde tem um mercadinho de artesanato, que é uma coisa ali, muito bom. É a parte, porque tem tudo, gente, tem todos os artesanatos, panos, tecidos para quem gosta, lembrancinhas, então, comidas típicas, maravilhoso. Então, super indico aí. E tem o passeio
dentro de Ilhéus, o passeio urbano que eles falam, que é uma duração aí de mais ou menos umas 2 horinhas, onde você visita todos os monumentos, os palácios de Ilhéus. Inclusive você vai passar em frente ao convento, que é uma estrutura bem bonita, né, do século XVIII mais ou menos. Tem o Palácio Central, como se fosse uma prefeitura, vamos dizer assim, que é também toda uma construção mais do século XVIII. Então Ilhéus é uma cidade muito bacana. Saindo de Ilhéus, vocês podem pegar um passeio aí para Itacaré, onde tem umas praias lindas também. E no percurso para Itacaré, vocês também podem parar para Cachoeira. Tem cachoeira em Ilhéus? Sim. Claro que para você pegar cachoeira em Ilhéus, você tem que ir no tempo das chuvas, que geralmente é de março a junho, né? Passou disso, dificilmente você vai conseguir pegar essa cachoeira. Saindo um pouco das praias, da cachoeira, de Itacaré. Gente, Itacaré tem praias lindas, vale muito a pena. Inclusive tem um mirante que você pega, é uma dessas fotos que vocês viram aí, é um mirante onde você pega uma extensão de praia gigantesca atrás de você. É linda a foto, muito linda. E tem a questão da cachoeira. E além de tudo isso, qual é a maior atração de todas de Ilhéus? As fazendas de cacau. Gente, as fazendas de cacau são maravilhosas. A fruta do cacau é uma delícia. E o cacau, então, puro, aí você vai saber o que é chocolate. Porque esse chocolate que a gente compra é um chocolate que tem, em média, 30% de chocolate, 25% de chocolate. O resto é leite, açúcar, né, gordura. Em Ilhéus você tem todos 100% cacau, que é bem amargo mesmo, porque é cacau puro. E aí as fazendas é uma atração à parte, porque você vai conhecer a fazenda inteira, você vai conhecer como é a moenda do cacau, você vai conhecer os silos onde eles são mantidos lá para secar, o suco, todas as coisas que podem ser feitas com a fruta do cacau. Então Ilhéus, gente, é aquele roteiro de viagem completo, onde você vai ter praia, você vai ter cachoeira, você vai ter o centrinho para fazer suas compras, você vai ter ainda, claro, o cacau, as fazendas, né? Vai poder ir até Itacaré, que é uma cidade vizinha. Tem Barra de Mundaú, que você também pode ir, porque não é muito longe, Barra de Mundaú. E para fechar o ciclo, você ainda pode visitar o qual? O restaurante e bar mais famoso, eu acho que da Bahia inteira, que é o Bataclan. Isso, da novela Gabriela. Lembra da novela Gabriela? Bataclan, gente. É lindo, eles reformaram todo. E é sensacional, ficou bacana e você ainda pode ter acesso ao quarto da Maria Machadão, para você ver como era todo o conjunto de móveis da época, como era o quarto dela. É muito bacana, gente. O Bataclan é uma atração à parte. E você não paga nada, tá? Você só paga o consumo, claro, é um restaurante, né? Com bebidas, bar, e você vai consumir e vai pagar. Mas essa visitação você não paga nada. E é bacana, gente, é uma atração à parte. E aí tem o Bar do Vesúvio, que é dedicado ali ao Jorge Amado, né, da Bahia. Tem a casa do Jorge Amado, tem as igrejas. Gente, tem muita coisa. Ilhéus é super bacana, eu super indico. Tempo estimado de viagem para você fazer todos os roteiros sem muita preocupação? Pelo menos 5 dias, tá bom? Vamos lá agora para a nossa carta do tarô de hoje. O arcano maior que vou trazer para vocês hoje é o arcano maior de número 17, ó. Observem aqui, está bem próximo da tela. O arcano maior de número 17 é a estrela. A carta da estrela, pessoal, ela quer falar exatamente do que eu tenho trazido aqui no decorrer do vídeo, que é sobre esperança. Quando a carta da estrela sai para você no tarô, sai para o consulente, ela quer demonstrar que dias melhores e oportunidades virão, mas virão mesmo, é palpável, né? Não é aquela coisa de que dias melhores virão e fica aí esperando. Não, existe uma esperança que realmente, se está saindo para você é porque você fez e tem o merecimento, né? Fez por onde tem o merecimento de que realmente chegue a essa nova oportunidade, essas novas coisas que possam te auxiliar no melhor caminho ali, no melhor caminhar espiritual, porque a carta da estrela ela está muito ligada à espiritualidade, é aquela ajuda mesmo, aquele socorro que você pede, independente de sua religião, gente, independente do que você acredita. Sabe aquele socorro que você pede ao seu anjo de guarda, ao seu mentor, ao seu guia, a Jesus Cristo diretamente, a qualquer um outro ser iluminado? Quando você pede esse socorro, a espiritualidade ela se conecta a você e o tarô demonstra isso através da carta da estrela, por isso que ela representa a fé, a esperança, acreditar que dias melhores realmente virão, né? Olha a diferença.
Acreditar que dias virão ou acreditar que dias melhores realmente virão. Essa é a representação aí da carta da estrela. Quero trazer para vocês também, gente, dicas de filme e de série. Vamos começar então a partir de agora. Todos os vídeos eu vou trazer um filme e uma série. O filme de hoje é o Não Olhe Para Cima, que está disponível no Netflix, com o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence e a Meryl Streep, entre outras pessoas, claro. E ele trata sobre essa questão do ser humano estar interligado em não se preocupar com o planeta Terra, só se preocupar com o seu próprio umbigo. Enquanto isso, está tendo aí uma catástrofe, né, que pode acontecer a qualquer momento com um cometa. Não posso falar mais que isso, não vou dar spoiler. Mas o filme é muito interessante. Ele quer realmente demonstrar que o ser humano ele não está nem aí. O mundo está literalmente desabando nas costas dele e ele não está muito preocupado a não ser com o status das redes sociais dele, se está tudo ok ou não. E a série, claro, não podia começar com outra diferente. Quero mostrar para vocês aí a indicação de Game of Thrones, que está disponível no HBO Max. No HBO Max você tem acesso a Game of Thrones e trata-se, claro, como o nome já diz, de um jogo de poder. Um jogo de poder aí que envolve também magia, que envolve zumbis. Então é uma série muito bem planejada, muito bem arquitetada. É interessante. São 8 temporadas, mas assim, que você não fica perdendo muito tempo, o fio da meada, não. São 8 temporadas que cada capítulo vale a pena e te instiga a assistir o próximo. Não é aquela série parada, não. Muito pelo contrário. De parada, Game of Thrones não tem nada. Tá certo, gente? E, para encerrar, eu trouxe para vocês aqui um poema. É um poema chamado Poder Supremo. A gente está falando aí de esperança, de fé. Como meus vídeos, tudo é um assunto interligado com o outro, a gente vai tratar, então, do Poder Supremo. É um poema de minha autoria, né? Está disponível na página do Facebook, lá nos Contos e Poemas. E eu super indico a vocês que visitem a minha página do Facebook, né? O link está sempre aqui na descrição dos vídeos, porque ela tem muitos outros conteúdos, não apenas esses que eu falo aqui para vocês. Tem N conteúdos. Vamos lá, porque o vídeo já está se estendendo muito. Poder Supremo. Ele é uma divindade, uma grande potestade. Sabe lidar com a maldade. É detentor da verdade. Veja antes que seja tarde e deixe de ser tão covarde. Ele não quer o seu medo, não se alimenta da sua dor. Apenas quer te resgatar, mas venha pelo amor. Agradeça e firme a mente, com respeito e temor. Religião prega conceito, quer te amarrar sem preceito. Prega um Cristo do medo, do pecado e do despeito. Um Cristo cheio de enfeito, um ser distante e refeito. Não é esse Cristo que eu sigo, não esse ser da troca. Só me dá algo se eu fizer algo. Grandes templos e frotas, creio no Deus Supremo, aquele que no amor foca. No perdão e no amor, no merecimento também. Não posso acreditar nesse Cristo do desdém, que deixa te humilhar, te perseguir e te matar sem dever nada a ninguém. Não posso crer num karma que não tem fim e só começo. Quanto tempo vou redimir? Por que tão alto esse preço? Essa dívida anterior não tem fim? Vou viver sempre assim, sem direito ao recomeço? Cristo nos ensinou a plantar. A colheita depende da sua semente. Se o outro teve livre-arbítrio e não aceita o meu crescente, ele me prejudica e engana de maneira indecente e eu não posso nem falar, tampouco argumentar, tenho que aceitar somente. Se o mal não está em mim, por que eu tenho que aceitar? Porque tenho que oferecer ou até mesmo barganhar, não negocio minha alma, eu não aceito bajular. Esse Deus que eu reconheço é de muita misericórdia, o verdadeiro Pai e amigo, sem esse ar de punição e sim de merecimento em qualquer ocasião. Blinde a sua mente. Eles ficam impotentes diante de um emocional bem trabalhado e iminente. Querem te aprisionar. Obsessores querem te usar, encostos te perturbar. Mas creia no poder supremo, na justiça sideral. Clame direto a Cristo, sem medo desses maiorais. Espíritos que querem bajuladores em suas mentes infernais.
Sou livre porque Deus me fez assim. Não me submeta aos caprichos humanos. Gente que tem inveja obcecados por mim, querendo esse poder mundano. Cheios de mandos e desmandos, rastejam na escuridão, não querem evolução, então que se afastem de mim. Que o arcanjo Miguel, por intermédio do céu, ilumine meus caminhos e me tire esse véu. Dos que querem me submeter, me seduzir com esse mel, achando que tem poder. Mas o Supremo é só Deus, consciência cósmica, poder supremo pelo amor e não esse ser amargo como fel. Esse é o poema Poder Supremo, que está disponível, inclusive, na minha página do Facebook, tá certo? Gente, o vídeo hoje acabou se estendendo um pouquinho mais do que 30 minutos, mas eu acho que vale a pena, o conteúdo tá cheio de coisas legais. E agradeço muito a todos vocês, que Deus abençoe, se cuidem, estamos aí no inverno, gripe, covid, dengue. Gente, infelizmente temos que lidar com isso, temos que fazer nossas orações, claro, mas também temos que nos prevenir. Aquele ditado, melhor prevenir do que remediar, nunca foi tão válido, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, se cuidem.